Começa a temporada, né? Como você falou, né, Pedro? Os estaduais aí já começaram a todo vapor no país todo. O Campeonato Brasileiro também começa aí na próxima semana, né? As equipes de olho, a gente fala que em alguns lugares me parece que as pessoas não acham que vale o estadual, né? Não é o principal campeonato agora. Mas quando se começa as rivalidades locais, né, estaduais, não digo nem regionais, estaduais, começa lá atrás, nos estaduais, né, o Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, o Santos e Corinthians, o Bavi, o Atletiba, o Grenal, né, Cruzeiro e Atlético Mineiro, quer dizer, os estaduais aí a fundo, fora do país tem sua rivalidade local, né, Remo e Paysandu, hoje tem Esporte Náutico também, quer dizer, parece que não, mas serve para derrubar treinador, serve para tudo, porque o Palmeiras na temporada passada não ganhou título nenhum, mas foi muito cobrado por perder o Campeonato Paulista para o Corinthians, principal rival, ser eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians e ainda assim ver o rival sendo campeão da Copa do Brasil. É cobrado sim. É cobrado. Pode falar Paulistinha em algum lugar, o Carioquinha. A gente tá falando, você vai falar do Flamengo daqui a pouco, tá em último. O Tite ontem botou a cavalaria dele toda para jogar o Cruzeiro, porque logo tem um clássico contra o Atlético Mineiro. Serve sim, né? O Palmeiras começa bem, o Abel rodando ali alguns titulares desde a primeira rodada, pegou um time de Série A e de Libertadores, que é o Mirassol que saiu alguns jogadores importantes, chegaram reforço, está na liderança ali da competição, né? E olha que eu falo, que vai dar fumaça, por exemplo. Hoje temos o clássico aí, São Paulo e Corinthians, São Paulo que teve lá, né, o afastamento do Casares, e a depender do resultado, se o Corinthians perde em Itaquera ou o São Paulo não ganha, amanhã a gente vai estar aqui, ó, ou depois do jogo já, amanhã não, depois do jogo, tem também o Canelado de segunda edição já babando. Então eu acho que tem que dar com bons olhos, dar uma olhada. A gente viu a média de público da temporada passada das finais dos estaduais. Por exemplo, o Corinthians pediu de o Palmeiras chegar a 4 títulos seguidos, né? Que ninguém tem, né? No futebol paulista. Né? Só o paulistano. Só o paulistano. Em 1916, 17, 18, 19. Aí. Então, quer dizer assim, o paulistano nem joga mais, né? Deve ter só o clube, né? Sim, o clube tá lá, velho. Mas não joga mais a parte profissional de futebol. Então, quer dizer, o Corinthians pede isso, né? O Abel vem fazendo rodízio, botando aí jogadores importantes, foi contratado. Ontem o Marlon Freitas estava jogando. Primeira rodada, o Marlon Freitas jogou. O Gabigol, no Santos, jogou também, né? No Rio já é diferente, daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo. Mas aqui em São Paulo, os 4 grandes, se você pegar mais o Red Bull Bragantino, o Mirassol, que estão na Série A do Brasileiro, todos jogaram com força, 50% da força. Sim. E o Red Bull Bragantino mais ainda, jogou com o time titular essas 3 rodadas, vai jogar ainda, né, hoje. Quer dizer, bons olhos, o Abel tá ali se acertando, não pode reclamar de gasto, porque na temporada passada o Palmeiras gastou em torno de quase R$1 bilhão, 700 milhões de contratações, mas pagamentos de comissões e tudo, né? E tem muita coisa pela frente, né? Tá de olho aí em mais alguns jogadores para reforçar mais ainda para a temporada toda, porque vê um rival, que é o Flamengo hoje, se tornou um rival a nível poder aquisitivo, de dinheiro e tudo, e um rival dentro da América e dentro do Brasil, que também se reforça muito bem. Se juntar 2024 e 2025, dá R$1 bilhão. O Palmeiras investiu no elenco. 1 bilhão. E em 2 anos ganhou o Campeonato Paulista. Só que muita gente não fala, Campeonato Estadual Paulistinha, mas o Abel, quando deu a coletiva, né, ele fala, ó, levantamos taças, né, que ele fala. Isso. E ele bota a taça que levantou. Paulista. Não ficamos em branco, só o ano passado. Tem uma entrevista do Abel que ele chega até a comparar o Campeonato Paulista com Libertadores, enfim, pelas distâncias e tal. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. E o Vampeta citou aqui, né? Essa possibilidade do Palmeiras conquistar o Paulistão. Foi o último título da era Abel Ferreira. Palmeiras não conquistou nada em 2025. Em 2 anos, o único título foi o Campeonato Paulista. E aí já tem que definir o Palmeiras, porque o Campeonato Brasileiro já bate na porta. É jogar com força máxima a reta final do Paulistão e ganhar esse título para quebrar o jejum, ou priorizar o Campeonato Brasileiro e deixar o estadual de lado? Piperno, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Boa tarde, Pedrinho, boa tarde, colegas. A primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte: deixar claro
qual é o objetivo. Porque aí está o negócio. Vai chegar um momento em que o campeonato vai se afunilar e os jogos vão coincidir com o início do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Qual vai ser a prioridade? É isso que tem que ser dito. Não adianta tentar enganar o torcedor, achar que o torcedor é trouxa e tal, e depois poupar time em Campeonato Brasileiro para Campeonato Paulista. Qual é a... Para mim tem que ser o Campeonato Brasileiro. Ah, mas puxa, pode perder uma semifinal de Campeonato Paulista? Grande coisa. Não, mas são clássicos, são jogos contra times rivais, o torcedor vai ficar bravo. Tá bom, mas nós temos que... nesse momento, correr o risco e ter um diálogo franco com o torcedor. Falar, escuta, torcedor, é legal jogar o Campeonato Estadual, tem 6 times de Campeonato Brasileiro, há rivalidades históricas, porém agora nós chegamos num outro momento da vida em que a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tem que ser claro e transparente em relação a isso. Como também daqui a pouco, quando começarem os Jogos da Copa do Brasil, banca, olha, nós estamos aqui, vamos mandar um time aí, enfim, digno, né? Um time com os jogadores que estão sendo utilizados e tal, mas a nossa prioridade é a Libertadores e a nossa outra prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tem que jogar aberto e, assim, não pode querer repetir os erros do ano passado. A gente já falou muitas vezes sobre isso e bastante gente também já comentou, já criticou. Ocorreram cobranças internas, que não se tornam públicas, mas aconteceram sim, porque, afinal de contas, o time desperdiçou pontos em jogos do Campeonato Brasileiro para se dedicar a outras competições. Então, esse erro não pode ser repetido. É um campeonato, sim, agora nessa fase de tiro curto, com muitos clássicos, com vários jogos contra times de Série A do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista reúne 6 dos 20 integrantes do Campeonato Brasileiro, é bastante coisa, né? Não é uma competição tão fácil, até por conta disso, mas não é a prioridade. Então eu acho que até aqui, nesses 3 primeiros jogos, a estratégia é correta, ou seja, está todo mundo fazendo pré-temporada, voltando de férias, então cada um vai jogar um pouquinho e vamos também aproveitar esse início para lançar jogadores que precisam ser observados. O Luiz Pacheco, que já estreou no Campeonato Brasileiro, um menino promissor de 17 anos. Então, se ele não jogar agora no Campeonato Paulista, ele vai ser titular quando? Então, o Campeonato Paulista também serve para isso. O Arthur, outro dia o GFT se contundiu, Palmeiras chamou o Arthur. Então, é um menino promissor, também tem que ser avaliado. É assim que tem que ser. Então, ninguém vai entrar em campo para perder, mas a prioridade são as outras competições. Você achou o jogo de ontem bom do Palmeiras? Você gostou? Porque eu vi alguns comentários, pessoal, marcha lenta, o jogo foi ruim. Primeiro tempo, movimentado até. O Palmeiras teve mais de 10 escanteios, mais de 10 finalizações a gol. Não balançou as redes. O gol só saiu no segundo tempo. Mas pro terceiro jogo da temporada, contra o Mirassol, rodando o elenco, dando oportunidades para jogadores da base. E o Arthur foi muito bem, pedindo passagem na lateral esquerda. Até questiono se o Palmeiras deveria ter contratado realmente o GFT, sendo que tinha o Arthur. Foi muito bem, fez jogo de gente grande ontem, o Arthur. Tem o Luiz Pacheco, que vai muito bem ali como camisa 5. O Riquelme Felipe foi titular contra o Santos e ontem também entrou bem no jogo. Você achou que foi um jogo bom do Palmeiras? Ô Pedro, eu acho que, diante das circunstâncias, sim. Foi um jogo que o Palmeiras enfrentou o 4º colocado do último Campeonato Brasileiro, não vamos esquecer isso. É verdade que o Mirassol, exemplo da maioria dos times da Série A, mexeu bastante no elenco, né? Vários jogadores saíram, saiu o Chico da Costa, o ótimo zagueiro Gemes, saiu o Danielzinho, foram várias o Gabriel, ok, isso já estava previsto, mas é um time que terminou a temporada muito bem. Então, o Palmeiras não enfrentou um Zé Ninguém, enfrentou um time de bom nível. Eu acho que fez sim um jogo digno, aceitável, dentro dessas circunstâncias. Gente, é só o terceiro jogo da temporada. Que nem o quê? Que no terceiro jogo da temporada alguém exibisse um nível de atuação de PSG? Não vai. Então, para esse momento do ano, o jogo de ontem foi sim bastante razoável e bem digno.
Vamos ouvir o Abel Ferreira e depois vou querer saber do Mauro César a respeito do jogo. O Palmeiras que já começa a temporada avaliando muitas crias da academia, jogadores promissores, com passagem por seleções de base, como é o caso do Luiz Pacheco, que tem uma multa rescisória que ultrapassa, né, os 100 milhões de euros para clubes do exterior, negócio assim, muito fora da curva pelo talento dele. O Abel Ferreira fala, você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, temos que nos expor, que temos que recorrer riscos, temos que passar e nos mostrar para o jogo, em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. E é isso que nós estamos a procurar fazer, a fazer um jogo que a mim, enquanto treinador, me dá gosto ver e assistir. E também para os nossos torcedores, eu acho que tem muito a ver com isso, é agradecer também aos nossos jogadores, agradecer aos nossos torcedores também. Jogar juntos, quando jogamos juntos somos sempre mais fortes, e é isso que vamos continuar a fazer. O mesmo, mas melhor. Ou seja, esse é o nosso desafio, continuar a fazer o mesmo que fazíamos e que fazemos, mas melhor. Com essa audácia, como te disse, e essa coragem de nos desafiarmos, de fazer um jogo que nos continua a valorizar a todos. E é isso que nós temos feito, independentemente do nosso adversário. Às vezes os adversários têm mais qualidade técnica, como é a questão do Mirassol, outras equipas que não são de Série A. Isso, o Paulistão de longe é o melhor campeonato do Brasil, porque pela quantidade de equipas que tem da Série A, nenhum campeonato tem tantas equipas da Série A como aqui no Paulista. Mesmo as equipas que não são de Série A começam-se a preparar muito cedo, portanto fisicamente estão fortes e super motivadas, mas é isto, é continuar o nosso caminho, perceber que não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem que lá estar e é isso que nós vamos procurar fazer. Tá aí o Abel Ferreira, tem que ter coragem para jogar, para se expor. E o Marlon Freitas, que era capitão do Botafogo, campeão da América, campeão do Brasileiro pelo Botafogo, que agora se junta ao Verdão, contrato de 3 temporadas. Amostragem pequena, é verdade, mas a liderança do Marlon Freitas, a experiência dele já vem chamando a atenção. Porque a todo momento, orientando seus companheiros, ontem focaram no Marlon Freitas, no momento ali que teve a parada para hidratação, já dando bronca nos colegas de Palmeiras e tal, já tem exercido a sua liderança dentro do vestiário alviverde, mesmo com pouquíssimos jogos, pouquíssimos dias de trabalho em 2026, Mauro. Ouvimos aí o Abel Ferreira, Palmeiras que bateu o Mirassol por 1-0, o Mirassol esse ano não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa Libertadores, e o Abel falando aí também dos jogos que daqui a pouco vai ter que se dividir entre Brasileiro, Campeonato Paulista. Boa tarde para você, Mauro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros. O começo é bom do Palmeiras no campeonato. A grande questão é o que isso vai significar lá na frente, na linha do que o Piperno estava dizendo, né? Porque você já vai ter aí no dia 28 começo do Campeonato Brasileiro, dia 28, gente, hoje é 18, daqui a 10 dias. Em 10 dias começa o Campeonato Nacional. E o Palmeiras está muito pressionado, evidentemente, porque no ano passado ele não fez campanhas ruins, chegou em finais, mas perdeu as duas, a do Paulista e a da Libertadores. Ele foi vice-campeão brasileiro, então brigou pelo título, mas perdeu, né? E na Copa do Brasil foi eliminado pelo Corinthians, que para completar ainda foi campeão. Então foi um ano ruim do Palmeiras de fato, né? Em termos de resultado, decepcionou o seu torcedor no ano de muitos investimentos. Mas essa volta muito rápida dos times é muito preocupante. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouco. Esse calendário esse ano, ele trouxe mais esse componente, que é o início do Brasileiro muito antes. Normalmente teríamos o Brasileiro em abril para maio, né? Então, você alternaria o jogo hoje, tem o Corinthians e São Paulo. Depois você tem um jogo com um time pequeno aqui, outro acolá, e administrando. Agora não, você daqui a pouco o Corinthians vai ter que jogar contra o Bahia no dia 29 e dia 1º joga com o Flamengo Supercopa. Já fez o time reserva, né? Contra o Bragantino, tomou uma tunda. Sim. É difícil. Agora, o Vitor Roque já sentiu lesão. Contra o Santos foi o Andréas, né, que se machucou. Está sem previsão de volta, um mês aproximadamente. Até que... O Jefté já voltou ontem. Voltou. Mas voltou no banco. Os jogadores tendo lesão no começo. Até que ponto, é difícil afirmar, mas até que ponto essas lesões estão relacionadas a essa volta tão rápida? O campeonato acabou dia 7.
Então os jogadores entraram de férias dia 8. No dia 11 começou o Paulista. Não tem pré-temporada, gente. Alguns voltaram antes de completar 30 dias, outros não tiveram o quê? Uma semana, 4 dias, 3 dias, já estão jogando a partida oficial. Realmente, assim, muito complexo, muito difícil, né? E o Palmeiras está nessa situação que ele precisa de resultado porque ele foi muito mal no ano passado. A não ser que a instituição tomasse a posição do tipo, olha, nós não vamos priorizar o Paulista. Dane-se. Vamos jogar com o time que der e vamos tentar começar bem o Brasileiro, depois a Copa do Brasil e a Libertadores. Ano passado não foi bom, então, mas não. Claramente o Palmeiras vai tentar ganhar o Paulista para dar uma espécie de uma satisfação ao torcedor. Mas até que ponto isso pode comprometer o começo do Brasileiro? Na Libertadores, acho que menos, dependendo do grupo, você consegue ali passar, né, se classificar. O Palmeiras vai bem nas fases de grupos, mas mais é o Brasileiro. Então são escolhas que terão que ser feitas. Essas lesões já são lesões que já devem gerar uma preocupação, porque é natural que isso aconteça, né? Voltando. Muito torcedor acha, não, por que não voltou antes? Gente, o jogador também tem direito a férias, pô. O cara tem um direito legal a 30 dias de férias. Muitos clubes não tiraram. O Vasco jogou com o Corinthians dia 21. Sim. 21 de dezembro. No dia 11 o Corinthians voltou a jogar o Campeonato Paulista, né? Dia 11. E dia 3 se representou o Corinthians. Dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Olha só. E ainda assim, foi só um recesso, basicamente. E ainda assim, dando 15 dias de folga por causa do Mundial de Clubes, hein? Sim. Senão não ia nem ter. Sim. Verdade. Umas 15 dias, né? Pois é. Então isso é uma loucura, quer dizer, é muito pouco tempo. E o jogador tem direito às férias. Não tem essa. O torcedor que fica falando isso, eu pergunto, então você abriria a mão das suas férias? Então, semana e meia? Não, o cara quer férias também. Por que o jogador não vai ter férias? Ele também tem que ter férias. E tem a questão também até da necessidade de uma pausa, até para a questão mental do cara. Gente, a rotina desses jogadores de time grande hoje, eles ganham muito bem, é verdade, mas a rotina dos caras, tem semanas que não tem folga. Aí, às vezes, o time dá 2, 3 dias de folga porque está devendo folga, ou vai dever na semana que vem. Porque quando joga domingo pelo Brasileiro, quarta pela Libertadores, fora do Brasil, por exemplo, você joga no domingo, na segunda não tem folga. Você tem que se representar para fazer aquele recondicionamento, treino para quem não jogou e tal. Na terça, uma preparação, viaja e joga quarta-feira. Geralmente é assim, na terça treino de manhã, embarca, chega no país de destino à noite, joga na quarta, aí volta se for voo fretado depois do jogo, chega aqui de madrugada na quinta não tem treino, você tem no máximo atividade leve, na sexta-feira você vai treinar, aí viaja para jogar sábado ou domingo, e assim vai. Então tem semanas que você nem tem folga. Então é um ritmo muito puxado de fato, um ritmo forte, né, a temporada inteira, e os caras estão voltando muito antes, né, muito antes. Olha, dia 11 começou, hoje é dia 18, tem uma semana. Já teve Santos e Palmeiras, agora Corinthians e São Paulo. Isso. O Mirassol já jogou contra o São Paulo, o time de Série A, e contra o Palmeiras. Bragantino e Corinthians. Bragantino jogou contra o Corinthians, jogo de Série A também. Olha quantos confrontos de Série A já aconteceram em uma semana de campeonato. Nem completou a semana, completa hoje, ao final da rodada, né? Então é realmente pesado. E o Palmeiras está nessa situação que eu acho que é bem complexa, porque não teve uma boa temporada. Lembra muito o Flamengo 2024. O Tite até hoje é muitas vezes criticado por torcedores. Estourou o time do Carioca, mas ele estava cobrado para ganhar o Carioca, porque o Flamengo em 23 não ganhou nada. Ele não foi muito cobrado no Brasileiro, que ele pegou já na reta final. Mas o time fracassou em tudo, com aquele elenco caro. Então havia E o Fluminense era bicampeão. Então havia a preocupação de impedir um tricampeonato do Fluminense, além de tudo, e 2 finais em cima do Flamengo venceu o Fluminense. E aí o Tite foi com aquela missão, não tinha que ganhar o estadual para dar um cala-boca. Hoje o Palmeiras está nessa situação, pela temporada passada. E isso só poderia ser evitado se, porventura, aí acho que seria uma decisão da presidente. Chegasse a público e assim, olha, nós não estamos preocupados com o Paulista. O técnico está orientado a colocar o time que for possível, preparar para o Brasileiro. Eu quero ganhar a primeira rodada, eu quero sair na liderança e com tudo no Brasileiro. Aí seria uma posição da instituição, ok. Mas isso não existe. Que é um lado político, que aí envolve o quê? Cota de televisão, de transmissão do Paulista, que é alta. É o único campeonato estadual que paga realmente bem. Né? E, aliás, uma coisa que eu vou sempre lembrar aqui, na época da discussão da Libra, não houve um discurso do lado palmeirense, São Paulo também, de que tinha que dividir melhor as receitas e tal. Por que não divide melhor as receitas do Campeonato Paulista, né? Há uma desproporção grande entre o que ganham os grandes e os pequenos, né? É uma diferença muito grande. Ganham acho que 35 milhões, o Mirassol ganha 10, outros ganham não sei quanto, o Mirassol ganha 10, porque está na Série A. Enfim, se eu não me engano, a conquista do Paulista equivale a uma semifinal de Libertadores. Pois é. Né? Que pode ultrapassar os 40 milhões de reais. Premiação. Então você fica nesse dilema. Agora o jogador, ele vai aguentar até um certo ponto, cara. E essas lesões são para o Palmeiras ficar atento. Até que ponto essas contusões têm alguma relação ou não, né? Cada um tem um tipo de lesão com
o curto período de férias e a volta ativa. Porque assim, uma coisa é voltar à atividade paulatinamente. Por exemplo, na Europa, quando termina o período de férias, os caras fazem torneio de verão, fazem amistosos, é outra pegada. Né? Viaja para Ásia. Aqueles jogos de exibição. Aqui está começando com um clássico. Hoje vai jogar Corinthians e São Paulo. Não é jogo de exibição, gente. Quem vai ao jogo hoje, lá, o torcedor do Corinthians, torcida única, ele vai para ver a vitória em cima do São Paulo. E o São Paulino, que está eufórico com a saída do Casares, que caiu, o presidente, ele espera. Assim, isso é uma coisa curiosa, né? Eu não sei se você concorda, mas a sensação que eu tenho vendo essa questão do São Paulo, parece que o São Paulo vai mudar da água para o vinho, porque o Casares saiu. Não, os problemas continuam lá. Saiu um deles, que é o presidente, que era um problema de fato. Ficou comprovado isso, foi retirado do poder. Mas a dívida está lá, as limitações do elenco continuam, está tudo lá, os problemas continuam. Ele não carrega para casa os problemas. Né? É uma esperança que eu não sei se ela se justifica pelo contexto, né? Mas enfim, mas a expectativa é que o São Paulo ganhe o jogo. Não, ganha Itaquera. O cara não quer ver o time perder, não é jogo recreativo. E, então aqui você já começa com jogos à vera, cara, com cobrança, com expectativa de resultado, e muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Aquilo que diz o Vampeta, né? Campeonato Paulista até a segunda página, porque vai perdendo o Paulistão, começa perdendo o clássico no Campeonato Paulista para ver se não tem pressão. Lá em Itaquera hoje, certeza vai ter uns 40 mil. Ah, sim, certamente. Entendeu? Então essa cobrança vai vir, né? E falando das lesões do Palmeiras, né, como citou o Mauro César, agora a preocupação é com o Vitor Roque. Saiu se queixando de dores no joelho, vai passar por exames, será reavaliado pelo Palmeiras. Palmeiras que já começou o ano, Piperno, sem Felipe Anderson, já começou o ano sem Paulinho, que não se sabe, né, quando o Paulinho vai retornar. No jogo passado quem sentiu foi o Jefté, só que o Jefté acabou voltando. Enfim, o Abel tem alguns problemas aí no departamento médico, ainda mais considerando que tem Campeonato Brasileiro. E outra, janela de transferências a todo vapor, podendo chegar jogadores, podendo sair jogadores. Facundo Torres recebeu uma proposta do Austin dos Estados Unidos. Nessa janela já saíram o Aníbal Moreno, que você falou que é reforço, né? Não contar com o Aníbal é reforço. Mikael também saiu, né? Por empréstimo. Dois reforços. 2 reforços, né? E o Palmeiras contratou o Marlon Freitas, está no mercado por um zagueiro, aí se fala do Nino, do Zenit, e está no mercado também por esse meia ofensivo. Aí se comenta bastante o nome do John Arias, Piperno. Bom, então vamos por partes. Uma vez, no campeonato de 2021, também o ano passado, eu achava muito melhor para o Palmeiras ser eliminado nessa fase de classificação aí. E muita gente achava uma vergonha e um absurdo. Porque aquele era o campeonato do ano lá da pandemia, estava todo espremido e foi realmente um período houve lá um período entre uma final de Libertadores e outra em que o Palmeiras perdeu muitas competições, taças e tal, porque realmente o time não tinha mais condição de jogar. Foi o ano dos 90 e poucos jogos. E o ano passado, o Palmeiras e naquele ano o Palmeiras só conseguiu a vaga para o mata-mata porque o Novo Horizontino perdeu um monte de jogo em sequência no final. O ano passado o Palmeiras estava quase fora, a Ponte Preta com as mãos na vaga, e a Ponte conseguiu a façanha também de perder muitos jogos no final, acabou perdendo não só a vaga, como depois, né, teve um período difícil, e o Palmeiras se classificou com um gol em cima da hora lá contra o Mirassol. Gol do Alan, por sinal, né? Foi. O Palmeiras ganhou em Mirassol de 3-2. Aquela classificação, então agora estamos vivos, eu achei ruim também. Em 2023, o Gustavo Gomes, ele se tornou naquela temporada o jogador com mais jogos no mundo. E o torcedor do Palmeiras batendo no peito orgulhoso e tal. Olha só o Gomes, né? Teve um péssimo 2024. Claro, o cara tá exausto, o cara tá estourado, difícil pro jogador, sabe? É bonito estatisticamente ver o cara jogando quarto domingo, chegar no final do ano, 75 jogos. Puxa, que dedicação, que entrega, que heroísmo. Mas e aí, o desempenho em campo? O ano passado, por exemplo, o Gomes jogou melhor do que em 24. 24 ele tava muito mal. Estava nítido que tinha perdido velocidade, era um outro jogador. O ano passado, não. Voltou a ser, né, enfim, um zagueiro importante. Esse ano já entrou em campo duas vezes. Mas, pelo menos esse ano, tem mais. Pelo menos até aqui, nesses 3 jogos, um pouco mais de rodízio e tal. Então, esse esforço nesse início de ano, ele cobra um preço depois. Eu acho, se houve alguma coisa importante nesse início, foi que o Palmeiras ganhou 3 jogos, fez 9 pontos, e faltam 3, 4 jogos para o Palmeiras matematicamente garantir a classificação. Vai entrar em campo mais 5 vezes. Então, aproveitar esses 5 jogos do turno único aí, rodar tudo que pode.
Bom, o goleiro não jogou ainda, né? O goleiro reserva, o Lomba, né? Não. Então, tá na hora de entrar. Sabe, tem gente que não entrou no time, acabou todo poucos minutos, que tem que jogar. Ah, mas pode perder para não sei quem, dane-se. Então é o seguinte, o objetivo é chegar entre os 8, precisamos de mais 4, 5 pontos. Então, vamos buscar esses 4, 5 pontos em 5 jogos. E depois disso, libera todo mundo para dar uma relaxada, para continuar fazendo a pré-temporada que não foi feita. Porque senão vai pagar o preço lá na frente em competições mais importantes.